Bom, nós vamos falar sobre um assunto aqui, que é a aprovação das leis do CAC nos municípios do estado de São Paulo e Brasil. Eu não sei se você tem percebido, aqui no estado de São Paulo, Luciano, são mais de 40 municípios, tá, que aprovaram essa lei, e fora outros que estão em trâmite nessa lei, né? Então, muito se tem, e eu tenho assim, apoiado todos os municípios para que isso aconteça, mas é um movimento dos próprios dos CACs, é um efeito que está vindo dos CACs. Muita gente acha que eu estou ligando nas câmaras e pedindo para ser aprovado. Não é verdade isso. Na verdade, quem está fazendo isso é o CAC do município, né? Então, esse efeito, nós como operadores do direito, eu sou advogado de natureza, você também é advogado, porque deve ter sido trabalhado aí também, comido um pouco de pedra, que nem todo mundo, depois se dedicado, né? Mas o que eu fico admirado é que é uma construção da lei pelo povo. Sim. É uma motivação do povo em seus entes políticos. Porque geralmente a gente tem uma lei que vem de cima para baixo, né? Vem de cima e tenta regulamentar os anseios da população. Enquanto que não, essa lei, como as pessoas acham, o Samurai está ligando, pedindo para aprovar. Não estou ligando, eu estou dando apoio. Quem está fazendo isso são os CACs, né? Como que você vê essa situação aí dessa lei vindo de baixo para cima? Esse é um movimento muito bacana, né, Marguito? Você sabe que quando os estados começaram a se mexer e você passou a trabalhar aí a nível municipal, né? Isso é muito bom, isso mostra a participação dos outros entes federativos na preocupação com relação à situação do CAC, reconhecendo que nas suas áreas de circunscrição, das suas áreas territoriais ali, estão reconhecendo ali o risco da atividade do CAC, reforçando um argumento, e isso é muito bom que fique claro, né? Essas leis não concedem porte, essas leis não têm o condão de mudar uma situação com relação ao porte, que tem que ser um procedimento bem feito, que tem que ser um pedido bem fundamentado, demonstrando todas as circunstâncias de fato e de direito ali daquele requerente, mas elas são um reforço muito grande de argumento, porque quando a gente fala de atividade de risco, quando a gente fala de uma situação que enseja sair da regra geral, da exceção, não é palpável, né, do porte de arma, você tem um argumento que, olha, aqui o legislativo reconheceu por lei que é uma atividade de risco. O delegado, como tem que enfrentar todos os argumentos que são colocados ali pelo requerente, ele vai ter que enfrentar esse argumento, e não tem como ele contestar que uma lei válida de um ente federativo que tem condição de dizer, dentro da sua área de abrangência, dentro das peculiaridades daquele município, daquele estado, que está reconhecido o risco, ele vai ter que refutar por que não tem risco. E a questão não é se tem ou não tem risco, né? O fato é que está se reconhecendo o que é evidente. É evidente que o CAC está numa situação de risco, é evidente que o CAC está exposto a muito mais risco, primeiro, porque ele lida com produto controlado pelo Exército, e segundo, porque ele transita para a sua atividade com esse produto controlado. Agora, não é só pelo porte de trânsito, durante o trajeto, ainda que a gente não fale de itinerário, mas durante o trajeto, na finalidade da atividade, que o CAC está em risco. Porque não custa para o vagabundo ficar cuidando qual que é quem que está entrando no clube, quem que está saindo do clube, marcar quem está passando por aquela área, né? E marca um carro, marca uma placa, marca um adesivo, por mais discretos que sejam os adesivos que o pessoal faz de clubes, alguns às vezes não são tão discretos, né? Isso aí acaba colocando a pessoa em risco. Exatamente. Né? E eu acho fundamental que esse movimento esteja sendo feito na forma com que ele está sendo feito, né? De baixo para cima, como você está colocando, inclusive para reforçar duas coisas, que não é uma questão pessoal, porque pessoalizaram a questão toda relativa à arma e munição na pessoa do presidente, né? Pessoalizaram aquilo ali, e isso está mostrando, olha, não é um problema do presidente, é um problema de toda uma classe. É um problema de uma dívida histórica desde 2005, não está se respeitando, o legislativo não vinha respeitando a manifestação popular. A população falou que queria arma, falou que não era contra a arma.
Exato. E está se resgatando uma dívida histórica. E está vindo, como você falou, de baixo para cima. Os municípios, os estados estão falando, olha, para a gente isso é importante, nós temos que falar a esse respeito e nós estamos provocando uma situação. Né? Nós estamos provocando, dizendo, olha, para nós está clara o risco. Está claro o risco. Porque o que está faltando, né, o que falta de verdade aí, Margito, é um decreto com um artigo. Só precisa de um decreto com um artigo para regulamentar o artigo 6º da Lei de Armas. Para dizer que o porte ali, o nosso ali do inciso 9º, das atividades de caça e de tiro esportivo, né, que são atividades que têm atividades esportivas, né, tem modalidades esportivas de caça, ainda que a caça não seja um esporte, né, aqui para nós, ainda na Inglaterra, tem o esporte, né? Aqui para nós não é. É um voluntariado. Tem as atividades esportivas de caça nas entidades, as duas estariam contempladas ali no inciso 9º, bastando dizer, ao CAC está reconhecida a efetiva necessidade para o porte. Né? Enquanto esse decreto não vem, o reforço de argumento que essa legislação, seja municipal, seja estadual, está trazendo, é de grande valia, não só para os pedidos, mas por essa sinalização, por essa demonstração que essa legislação está trazendo. Olha, nós somos simpáticos à causa, nós temos que reconhecer esse risco que é evidente e agora está evidenciado nessas leis. Perfeito. Tem alguns municípios, no caso hoje, Viradouro, aqui próximo, está tendo dificuldade para aprovar. Aliás, aprovou a lei, né? Os vereadores aprovaram a lei e o prefeito vetou a lei por dizer ela ser inconstitucional. Certo. O prefeito, através de um parecer, não sei de onde que ele tirou, disse que a lei é inconstitucional. Vamos lá. Então, a gente está hoje conversando aqui para chegar num consenso. E principalmente nesses municípios em que não há simpatia pelo CAC, porque a conversa é essa, não há simpatia pelo CAC, certo. A gente está dando sugestões de alterações da lei. Em vez de se colocar efetiva necessidade e o artigo, né, nós temos um novo texto da lei que diz o seguinte: esse município reconhece como atividade de risco a prática esportiva do CAC. Tá? Por quê? Não tem jeito de ninguém falar nada. Não tem como falar em ADI, não tem como falar em condições de inconstitucionalidade, não tem como pseudos contrários de viés diferentes se aplicarem em cima vetando, né? Então, assim, por exemplo, Campinas já está entrando com a lei, né, sem dizer efetiva necessidade. Isso. Só dizendo atividade de risco. Perfeito. Né? Porque foi o que você falou, a hora que der atividade de risco, quem que prova o contrário se existe uma lei? Isso. Né? Então, a gente está andando, assim, o meu município aprovou como efetiva necessidade. Legal. Se chegar uma lei e vir discutir, aliás, chegar uma ação, uma ADI, discutindo essa legalidade ou não do termo da efetiva necessidade, pode cair esse termo, mas atividade de risco eles não podem retirar. Não, de hipótese alguma. Eu acho muito salutar que não se entre na expressão, porque a expressão está no porte, a efetiva necessidade, né, para evitar esse questionamento se poderia estar falando disso, se está entrando na competência da União ou não. Isso, né? É para evitar a discussão. Exato, para evitar a discussão, porque não pode haver questionamento com relação ao reconhecimento do risco da atividade dentro dos limites daquele ente. Se o município está dizendo que para os legisladores daquela área ali tem atividade de risco, isso está dentro dos limites da manifestação desses do município. Concordo com você. Então, assim, não está errado, as leis que já foram aprovadas, pessoal, tá? As que têm efetiva necessidade não está errada, só que pode ser objeto de uma DI, que nós vamos enfrentar, tá? Nós vamos enfrentar.
Tá, o que pode acontecer? Eles virem e cortarem a questão da efetiva necessidade. Mas não vai mudar nada em relação a você pegar essa lei e levar lá para sustentar o seu pedido de porte junto às polícias federais, entendeu? Perfeito. Então, a gente só vai estar superando e não dando possibilidade de se estar discutindo. Apesar que, como eu gosto de uma boa briga, viu, Luciano? Eu gosto de uma boa briga, eu vou deixar do jeito que está aqui na minha cidade. Lógico, e Samurai, não é questão de certo ou errado, é dar margem para a discussão de uma inconstitucionalidade, né, que precisa ser enfrentada. As leis estaduais que estão questionadas nesse ponto, por falar em efetiva necessidade, ainda demandam apreciação do Supremo sobre o assunto. Está suspenso. Está suspensa, as análises estão suspensas, estão sob vista do ministro Nunes Marques, né? Agora, quando fala risco, né, isso é competência do legislativo da região. Tá? Se o município for falar, se o estado for falar, está reconhecido. Mas o que a gente precisa reforçar, Samurai, é que essa declaração na lei não quer dizer que o porte é automático. Não é. Deixa bem claro. Não pode se enganar de entrar com o pedido dizendo, olha, com base na lei tal, vem pedir comprovada a efetiva necessidade. Não é isso. Não. A pessoa tem que fazer o pedido, fazer o seu requerimento, comprovar as suas condições pessoais que demonstram estar ele em efetiva necessidade. Posso dar uma dica? E reforçar. Né? Reforça dizendo, inclusive, na nossa região, está sendo reconhecida efetiva necessidade, né? Pela lei tal, pela lei municipal, pela lei estadual. Né? E isso é reforço de argumento e absurdamente significativo, tá? Porque o delegado da Polícia Federal vai ter que enfrentar esse argumento. Ele vai ter que enfrentar esse argumento. Ô Luciano, eu vou dar uma dica para o pessoal que está acompanhando nossa live. Você tem um livro que você enviou para mim, eu comecei a ler, eu juro que eu não acabei de ler. O tá? Papa Alfa. O Papa Alfa, que fala sobre porte. Mostra para a galera aí, que não mostrou direito. Tá aqui, ó. Papa Alfa, deixa eu pôr aqui para você. Isso. Tá? Porte de arma para defesa pessoal. Isso. Esse livro aí é praticamente um manual de como você deve requerer o seu porte de arma, né? Então, você tem esse livro aí, eu comecei a ler, aliás, eu vou picando, né? Eu vou lá no índice e vou achando, aqui eu quero ler, eu não consigo ler tudo, entendeu? Então eu vou pegando alguns pedaços. Eu 300 páginas no livro, pô, em vez de eu fazer um negócio mais sucinto, eu já fui falando de tudo, né? O livro ficou bem extenso mesmo, né? E eu já falo das legislações, tá? Eu falo das legislações aqui, que elas são um reforço de argumento, tá? Eu falo que para o SINAME, para o pedido do porte SINAME, do porte de defesa pessoal, que o requerimento tem que comprovar efetiva necessidade, ainda que os requisitos estejam mais objetivos agora, né, com a alteração que o decreto 10.630 fez, né, com a instrução normativa 201, estabelecendo quais são os critérios que têm que ser avaliados, né, e dizendo que o delegado tem que falar, todos os argumentos têm que ser refutados, né. Eu digo que essas legislações estão trazendo um reforço de argumento, e é um reforço muito forte. O que não pode, a gente tem que repetir, eu já vi pedido, Samurai, o cara fala assim, ó, fulano de tal, qualificação tal, vem requerer o porte porque tem efetiva necessidade, ponto, data e assina. Cara, lógico que não vai sair o porte. Não vai. Não é porque o delegado é desarmamentista, ou porque o delegado é isso e aquilo. É porque você não disse qual que é a razão de você estar pedindo o seu porte. Exato. Não vai sair o porte com base nessas legislações se o cara fizer o pedido, ó, eu venho aqui requerer com base na lei tal. Tá? Não vai requerer, não vai ser deferido com base... Deixa bem claro, essa lei, ela vem da apoio. É o apoio ao pedido que você tem que fazer, bem feito. Às vezes, se for o caso, contrata um profissional para poder estar argumentando, fazendo a documentação, juntando os argumentos, para você pedir. Se você entende que você está dentro das condições, essa lei, ela vem te dar total apoio. E quando eu falo isso, Luciano, que eu fui defender em várias tribunas, eu digo assim, quando o município aprova, ele está dizendo o seguinte, que respeita o legítimo direito de defesa do CAC. Exato. É isso que o município está fazendo. Exato. Né? Então, assim... A gente tem que enfrentar uma situação, e é importante, eu faço um paralelo aqui no livro,
da situação dos Estados Unidos, né? Que hoje, quando eu escrevi o livro ali, quando foi para a edição o livro, a gente estava com 19 estados americanos apenas garantido constitutional carry, né? Depois que eu publiquei o livro, já 5 estados alcançaram esse direito, mas a gente tem que lembrar que de 50 estados americanos, 25 ainda não tem o porte liberado, o porte constitucional com base na segunda emenda. E eles têm uma segunda emenda que é de 1791 a publicação. Verdade. Ela é de 1789, publicada em 1791. Tem 300 anos que tem um direito constitucional lá e nem todos os estados conseguem se exercer isso ainda. Né? Aqui, para a gente está vivendo um momento em que os legislativos estão se manifestando a respeito do risco do CAC. Isso é um avanço muito grande. Hoje teve uma manifestação do Macron lá na França, contrário a um cidadão que na sua fazenda, sendo invadida por 4 bandidos, estava ele e a filhinha, ele usou uma arma, atirou e matou um dos agressores, um dos 4 atacantes lá. O presidente da França veio falar que ele é contra a legítima defesa, que o agredido, a vítima lá, o dono da fazenda, ele deveria ter chamado a polícia. Você imagina o cara na zona rural, só ele e a filhinha, sendo atacado por 4 agressores, tendo uma arma, podendo se defender. Liga para o Macron. Liga para a polícia e espera a polícia francesa atender. Então a gente tem que ver que essa situação, essas situações de desarmamentistas, de pessoas contrárias à arma na mão do cidadão de bem, não são um problema só nosso. É um problema sério, é um problema mundial, é um problema de preconceito, é um problema de falta de respeito com os seus cidadãos, né? De chegar ao cúmulo de um presidente da República falar: eu sou contra a legítima defesa. Esse é o cúmulo do absurdo. Né? Nós tivemos aqui agora, na semana passada, uma manifestação de um senador com uma emenda que foi apresentada lá no PL 3723, em que ele fala: ao Estado não é interessante que a população esteja armada ou mais armada que as forças policiais. Aonde já se viu um político querer dizer que tem risco ao Estado de o seu cidadão de bem estar armado? É um absurdo. É absurdo. Isso é absurdo. Isso é dizer exatamente o que eles estão pretendendo: desarmar a população de bem. Eles querem que a população de bem, o cidadão de bem, não tenha armas. Isso não é risco para o Estado nunca. Isso não é problema para o Estado nunca. O porte de arma, eu fiz um júri, estou atrasado aqui, peço 1 milhão de desculpas para você e para os seus inscritos aí que estavam acompanhando. Eu estou desde as 8 horas da manhã atuando num júri, mais um júri, 404 júris na minha carreira, num júri em que um bandido, com uma arma fria, matou por uma disputa com o concunhado de um apartamento. Isso é bandido com uma arma ilegal. Eu nunca participei de um processo em que uma arma legal foi utilizada na prática de um delito. 404 júris. 404 júris, 18 anos como promotor de justiça, mil e tantos processos que já passaram por mim, fora os júris, um monte de processo na criminal residual e um monte de processo de júri. Você não tem em um processo receio de arma na mão do cidadão de bem? Na mão do cidadão de bem. Um presidente da República lá na França falar que ele é contra a legítima defesa. Absurdo. Legítima defesa é direito natural. O dar meios para esse CAC, além da atividade, além da finalidade do porte de trânsito, que é uma garantia e uma defesa ali do acervo durante o trânsito, a finalidade, né? Além disso, dar-se possibilidade a que esse cidadão CAC, por ser CAC, por estar exposto, por ter o acervo, por ter a arma, por estar muito mais exposto, porque fica visado por estar praticando atividade, porque hoje a gente com a rede social, a gente perdeu aquela vergonha, aquele medo que a gente tinha de mostrar as atividades. Verdade. O estigma que tem com relação à arma de fogo, muito se deu também porque nós tínhamos medo. Quando eu comecei a me expor na minha rede, na minha conta pessoal, e quando eu criei o canal, eu fui muito criticado, porque o pessoal falou: você está se expondo, você está falando que você tem arma, você está falando que você gosta de dar tiro, você está falando que você compete no IPSC, olha o risco que você está correndo, né? Pessoas que estavam armadas, pessoas que estavam na atividade, que tinham medo disso. Nós estamos não só hoje superando esse medo, como nós estamos com orgulho demonstrando que praticamos as nossas atividades legais, lícitas, altamente fiscalizadas,
de um custo absurdo, e ainda a gente enfrenta o problema de um custo muito alto, mas que nos deixa exposto. Sim. E está se reconhecendo pelo Legislativo Municipal e pelo Legislativo Estadual que essa situação de risco está reconhecida e é evidente. É inerente. É ótimo, isso aí é sensacional, que esse movimento ganhe muito mais força, que ele ganhe muito mais peso. Minha esposa está mandando aqui que eu estou falando muito alto, eu estou achando que eu estou no júri ainda. Não, tá bom, tá bom. Ô, Luciano, deixa eu te falar, dar uma notícia aqui. Pessoal, ao mesmo tempo que a gente está se organizando, porque nós estamos engateando nas nossas pautas, estamos andando, estamos tocando, né? Então, assim, um passo de cada vez. Ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está se organizando, olha só como que é a coisa. Lá numa cidade aqui de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, eles fizeram essa lei, né? Colocaram a lei dos CACs. E, ao mesmo tempo, o Instituto Mira Serra, não confundam com mira com questões armamentistas, é um instituto desarmamentista, entrou com uma ação, uma ADI, para repudiar essa lei e tentar tirar essa lei lá que foi aprovada na Câmara Municipal. Então, vejam só, a gente está se organizando, mas eles também correm atrás. Então, sim, se a gente não fizer nada, esse povo desarmamentista vai vir para cima da gente. Então, se organizando e aperfeiçoando a nossa lei, faz com que a gente não dê motivo para que eles possam adentrar com esse tipo de ação. Para tentar. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente comemora o avanço nas leis do município, eles também vão comemorar a derrubada. Sim, exatamente. Né? Os desarmamentistas vão fazer isso. Eu estava dizendo que os Estados Unidos comemoram ali o 25º estado que aprovou o Constitutional Carry, né, o porte deles lá baseado na segunda emenda, né, numa emenda constitucional, que tem uma força muito maior do que leis, né, e o presidente norte-americano fez uma aparição questionando as armas, as ghost arms, né, as peças irrastreáveis que existiriam lá nos Estados Unidos, mostrando uma pistola, lá, deixaram um ferrolho e um frame lá desmontado para ele lá, ele mostrando e falando que tem que ir contra uma pistola 9mm, que é uma arma das mais comuns lá nos Estados Unidos, porque seria muito fácil fabricar uma arma daquela, inclusive em casa, né? Para você ver, eles são estruturados, eles têm argumentos, ainda que pífios, mas que podem trazer uma sensação de verdade aí para a população que é desarmamentista, para a parte da população que é desarmamentista, e eles se baseiam nesses absurdos para tirar o direito de defesa do cidadão de bem, né? Isso não é só nosso, isso aí é um movimento que acontece no mundo inteiro, e eles são organizados. Não, eles estão extremamente incomodados com nós aprovando essa lei. Eu tenho visto assim alguns posts desarmamentistas, os caras estão extremamente incomodados com essa onda de aprovação município por município armamentista. Inclusive, tem assim vereador que pira. Tem vereador que onde eu fui defender, que o cara sai da sessão. O cara se levanta e vai embora, porque vai ver que vai perder. E estão perdendo. Né? Aí eles estão entrando dessa forma, porque tudo eles judicializam, né? Eles não conseguem no voto, eles não conseguem na democracia, eles judicializam para tentar combater. O que acontece lá, lá em cima, com o presidente do STF, está acontecendo aqui. Sim. Eles estão judicializando porque eles perdem no voto. Eles perdem no voto. Né? Então, está na hora da gente ter representatividade, fazer a coisa acontecer. Luciano, meu irmão, obrigado por você estar vindo. Eu que agradeço, obrigado. Desculpa mais uma vez o atraso. É um prazer falar com você, é um prazer estar aqui com você. Você estando aqui em Jales, aqui do ladinho, você me avisa. Passo lá. Não, dia 19 eu estou em Jales. Faço questão de estar lá para te dar um abraço.